João capítulo 16, vamos continuar nosso estudo e estamos ainda nessa parte, Jesus conversando com os discípulos, ele está no último dia, né? Ele vai sair daqui para ir orar, depois da oração, Judas já vai encontrar com ele com os soldados. Então, capítulo 18, ele vai sair daqui, capítulo 18, versículo 1, ele já está saindo e está começando a parte da morte dele. Então, aqui são as últimas palavras de Jesus com os discípulos, preparando os discípulos. É legal que João gastou tanto tempo mostrando como foi esses últimos momentos de Jesus com os discípulos, e Jesus sabe o que vai acontecer. Jesus, nada foi surpresa para ele sobre a morte dele, sobre as coisas que ele ia enfrentar. Ele fica falando para os discípulos, só a Maria sabia o que estava acontecendo, ninguém mais prestou atenção nas coisas que Jesus falava. Ela sabia, mas os outros não, os outros discípulos. Normal, né? A mulher prestando atenção, sabendo o que está acontecendo, e os homens nem aí para as coisas acontecendo, né? Os homens pensando em comida, geralmente. Mas aqui, Jesus é o último ensino dele, né? 13, a gente viu ele lavar os pés dos discípulos. 14, 15 e 16 é o ensino, é a preparação. Mais uma vez a gente tem preparação aqui em capítulo 16, falando sobre a obra do Espírito Santo, falando sobre o que vai acontecer, falando sobre a dificuldade do momento, mas depois sobre a alegria que ele vai receber. Esse capítulo é bem legal, tem muita coisa pra gente. É legal que João ensina essas coisas pra gente, porque são coisas que a gente precisa saber, e principalmente coisas que a gente precisa saber que Jesus sabia, né? Depois disso, capítulo 17 vai ser a oração de Jesus, e ele vai, depois de ensinar, ele vai orar por eles, por ele mesmo, né? Pelos discípulos, pelo mundo. Então a gente vai ver isso no próximo capítulo, e depois 18 começa a morte de Jesus. Então aqui, 16 vai ser o último capítulo de Jesus preparando e ensinando os discípulos. Então, lembra disso, lembra o lugar que ele está depois da ceia, né? Ele ficou, Judas saiu, Jesus ainda está ensinando para os discípulos nesse momento, falou umas coisas bem difíceis já, né? Teve aquele momento, eu acho que, não sei, acho que foi tenso, quando Judas, eles não entenderam o que estava acontecendo, mas ele falou, alguém vai me trair. Tinha todo aquele momento, né? E Judas saiu, e agora Jesus está preparando eles. Então esse é o contexto do nosso ensino hoje de Jesus. Vamos começar versículo 1 e ler até versículo 4. Eu tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o meu Pai, nem a mim. Estou dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Agora, João está mostrando pra gente que Jesus sempre teve o plano. Lembra que a gente está falando sobre a autoridade de Jesus, né? O livro, esse evangelho, existe para mostrar que Jesus é Deus e que nós temos vida nele. João está deixando claro com esse ensino que ele é Deus, ele sabia o que estava acontecendo, nada estava fora do controle de Jesus, né? Jesus sempre teve como plano que ele ia morrer.
Nunca foi uma surpresa para ele. Então João deixa claro nesse ensino que ele está preparando os discípulos. Jesus sabe tudo o que está acontecendo, ele está preparado para isso. Lembra que a gente ficou falando nos outros capítulos, lá em capítulo 9 e 10, ele estava falando, minha hora não chegou, minha hora não chegou. Por que você não vai para a festa, Jesus? Minha hora não chegou. Ele ia para a Judéia, mas ele ia escondido, porque a hora não chegou. Ele sabia que existia a hora, ele sabia que essa hora não tinha chegado ainda, mas agora chegou a hora, ele sabe que chegou. Então, só para você entender, João está escrevendo essas coisas porque ele entendeu depois que sempre foi o plano de Jesus. Nada nunca foi fora do controle de Jesus. E como nós precisamos entender isso, muitas coisas que acontecem em nossas vidas, nós pensamos que está fora do controle de Jesus. Eu não sei porquê, muitas coisas que Deus faz na minha vida. Tem muitas coisas que eu queria ter todas as respostas, eu simplesmente não tenho. Mas uma coisa eu sei, Deus sabe todas as coisas e, Ele está agindo no meio de todas as coisas, de alguma forma. E eu não entendo porque muitas vezes, eu não sei o que vai acontecer através disso, mas é bom saber que Deus está no controle e a gente pode descansar nisso. Então, ele não está protegendo ele mesmo também. Às vezes a gente pensa, mas Jesus não está me protegendo, Jesus está deixando coisas difíceis acontecer comigo, mas ele deixou isso acontecer com ele primeiro, né? Ele sofreu e através do sofrimento ele trouxe vida e salvação para a gente. Então, a gente pode confiar no plano de Deus. Às vezes é difícil o plano de Deus, mas ele tem um plano. Então ele fala essas coisas preparando os discípulos. Lembra que Jesus é o que vai morrer, né? É ele que vai sofrer, é ele que vai enfrentar essas coisas, mas ele está pensando em quem? Sempre nos discípulos, sempre. E ele fala no versículo 1, ele fala essas coisas para preparar eles, né? Jesus vai deixar eles vão sentir isso, eles vão ter dificuldade com isso. Então ele fala, eu estou preparando vocês para que vocês não venham a tropeçar, né? Então Jesus fala a verdade em preparação para aquilo que vai acontecer. E ele fala que vão ser expulsos das sinagogas. Ninguém gosta de Jesus, não ninguém. Os líderes religiosos não gostam de Jesus, então eles vão ser expulsos. O que os líderes religiosos podem controlar, eles vão usar para manipular as pessoas. E é a nossa realidade hoje também. Muitas pessoas querem usar coisas espirituais para manipular, mas Jesus é maior que essas coisas. Então, ele fala, a dificuldade vem. Lembra quando a gente viu o cego que foi curado? Os pais não queriam falar a verdade sobre o filho porque estavam com medo de ser expulso da sinagoga. Lembra que a gente falou que isso é um sacrifício muito grande para eles, porque é onde eles fazem o trabalho deles, eles compram, eles vendem, eles têm a família, os amigos, toda a vida em volta da sinagoga. Então, eles serem expulsos da sinagoga ia ser uma coisa muito difícil para eles, era a vida deles. E Jesus fala que isso vai acontecer com os discípulos. Lembra que os discípulos, quando começaram a caminhar com Jesus, eles pensaram, nós somos amigos do rei, esse é o Cristo, é o Messias, ele vem para reinar, ele é o rei de Israel, a gente viu no capítulo 1, então nós vamos ser amigos do rei, então a gente vai ter uma vida boa, né? Jesus veio para ser o rei, sim, mas não da forma que eles pensavam. Então agora eles estão aprendendo que para caminhar com Jesus vai ser um sacrifício. Não vai ser a coisa mais fácil, não vai ser que a gente vai reinar sempre e ter as coisas que a gente quer sempre. A vida com Jesus é uma vida de sacrifício. E Jesus está preparando os discípulos para isso. Ele fala que de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Lembra que a gente vai ver isso mais para frente na vida do Paulo. No livro de Atos, a gente vai ver isso acontecendo. Paulo, antes de ser Paulo,
ele estava perseguindo e matando cristãos. E ele pensava de verdade que ele estava fazendo a obra de Deus. Isso era o coração dele. Ele tinha muito zelo, mas não conhecia a verdade. Então, o zelo levou ele a tentar parar o cristianismo, mas porque não foi baseado na verdade, ele estava fazendo com o coração para Deus, mas com o conhecimento errado e ele estava indo contra Deus. E Deus encontrou com ele na rua, lembra? E ele teve aquela experiência de ouvir Deus falando: por que você está lutando contra? Por que você não está deixando eu agir na sua vida e no mundo? E depois ele mudou a vida dele. Deus mudou a vida dele, né? Mas ele pensava que estava fazendo a obra de Deus. Versículo 3, farão essas coisas porque não conhecerem nem o meu Pai, nem a mim. Então, se você me conhece, você vai continuar fazendo minha obra. Quem está fazendo isso não me conhece. Esse foi o problema do Paulo. Mas ele fala, versículo 4, quando chegar a hora, lembre-se que eu avisei. Jesus sempre sabia, ele preparou, mas eles ainda não vão entender. Eles vão ter muita dificuldade, mesmo com tudo que ele fala, eles não vão lembrar, vai demorar até depois da ressurreição. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês. Quando Jesus estava aqui, eles não precisavam dessas coisas, mas agora que ele está saindo, eles precisam saber. Então, Jesus, mais uma vez, amando, preparando, cuidando dos discípulos, sabendo o que vai acontecer, mostrando que ele sabe. Jesus não sempre faz isso, na minha vida pelo menos, ele não me prepara para tudo que eu vou enfrentar, mas ele precisava mostrar aqui em João capítulo 16, no final da vida dele, ele precisava mostrar que estava tudo dentro do controle, que ele é soberano mesmo na morte dele. Era o plano de Jesus morrer, não era o plano dos romanos, não era o plano dos líderes religiosos, era o plano de Jesus. Ele ia morrer porque ele quis, não porque alguém forçou ele. Então, versículo 5, vamos continuar aqui, vamos ler de 5 a 7. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. É engraçado isso que ele fala no versículo 5. Ninguém pergunta para onde vai. Se a gente pensar sobre essa declaração de Jesus, a gente lembra em capítulo 13, versículo 36, que Pedro perguntou. A gente lembra em capítulo 14, versículo 5, Tomé perguntou. Então, por que ele está falando que ninguém pergunta para onde ele está indo? Eles perguntaram, sim. Mas no contexto de Pedro e Tomé, parece que eles estão perguntando não para saber o plano de Deus, eles não estão perguntando, Jesus, para onde você vai, mas eles estão perguntando basicamente o que vai acontecer com a gente, o que isso significa para nós, né, que você está indo. Então, parece que eles estavam perguntando com o coração errado. Eles estavam perguntando não sobre o plano de Deus, sobre o que Deus quer fazer no meio de tudo isso, mas eles queriam saber o destino deles, não a obra de Deus. Então, por isso que eu acho que Jesus fala isso, porque é a única coisa que faz sentido para mim. Parece que o motivo está errado. Eles perguntaram para onde ele estava indo, mas com o motivo errado. Mas ele fala, porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza,
eles só pensam neles mesmos, eles não estão com tristeza pensando que Jesus vai sofrer, eles não estão tristes que eles, que Jesus vai morrer, Jesus vai ter problemas, Jesus vai ser rejeitado, não é nada com Jesus. Eles são tristes porque eles não sabem o que vai acontecer com eles, é a vida deles que eles estão preocupados, e por isso que estão tristes. Mas Jesus fala, vocês ficaram tristes por causa disso, mas na verdade eu estou fazendo algo para o bem de vocês. E eu acho que Jesus pode sempre falar isso pra gente. A gente precisa deixar Deus agir. Deus sabe o que é melhor pra gente. A gente sempre tem uma ideia melhor pra Deus. Não é verdade? Eu sempre penso, Deus, faz do meu jeito que eu sei melhor. Faz o que eu penso, porque eu tenho esse plano bom para resolver todos os seus problemas, Jesus. E é assim que eu falo com Deus no meu tempo de oração. Deus, faz minha vontade porque eu sei. O plano de Jesus é um plano que tem sofrimento. Jesus vai morrer, ele vai sofrer, então ele não vai se livrar disso. Os discípulos vão sofrer, porque eles acreditavam em Jesus, eles vão ser deixados sozinhos, eles não entendem o plano, eles vão sentir a rejeição do mundo, que vai falar que eles acreditaram numa mentira, eles vão ser perseguidos. É um plano que, nesse plano existe muito sofrimento, mas nesse plano, o que mais acontece? A salvação do mundo, perdão de pecados, vitória sobre a morte. O plano de Deus é bom, mas é difícil. Então eles vão ter que enfrentar a dificuldade e Deus vai fazer algo bom. Não só isso, eles vão ser deixados só, mas o que Jesus vai fazer? Vai mandar o Espírito. Por isso que nós precisamos deixar Deus fazer o plano dele, e nós precisamos fazer parte do plano de Deus e não fazer com que ele faz parte dos nossos planos. Nossa vontade é sempre controlar as coisas. Nossa vontade, nossa carne quer entender tudo, quer fazer tudo do nosso jeito, mas a gente não faria como Jesus faz. Mas é isso que a gente aprendeu lá em capítulo 2. Jesus tem um caminho para fazer as coisas e ele tem poder para realizar milagres. Ele faz coisas grandes, mas nós precisamos fazer do jeito dele. E é isso que a gente aprende aqui na morte de Jesus também. O plano é difícil para os discípulos e difícil para Jesus. Mas através desse plano de Jesus, milagres acontecem. O Espírito, o conselheiro, o ajudador, a pessoa que existe, o trabalho dele, o ministério dele é ajudar o cristão e que tem poder sobrenatural para fazer isso, ele veio por causa do sacrifício de Jesus. Precisamos confiar no plano de Deus, é sempre o melhor plano. Então não é para ficar triste. Jesus está fazendo algo, para salvar nossa vida, para nos dar eternidade, para perdoar nossos pecados e para nos mandar alguém com poder sobrenatural para nos ajudar no dia a dia. É um plano bom, mas não é fácil no momento. Então o Espírito vem não para estar com a gente, mas agora ele vive em nós e ele faz parte de nós, e nós precisamos disso. Agora nós vamos ter o poder de Deus nas nossas vidas. Olha a diferença do Pedro, antes do Espírito Santo fazer parte da vida dele e depois. Olha a diferença, como ele viveu antes, falando o tempo todo no momento errado, falando coisas erradas, né? Sempre perdendo paciência. Depois, no livro de Atos, ele é outra pessoa. Por quê? Por causa da obra do Espírito Santo. Então, o que Jesus está fazendo é para o bem dos discípulos. Mas no momento, naqueles 3 dias, foi difícil entender isso. Como é pra gente, né? Versículo 11.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, o Espírito Santo vai fazer essas 3 obras no mundo agora, né? Depois da morte de Jesus, veio o Espírito Santo para viver no cristão. Ele faz parte do cristão, ele está agindo no mundo, né? Lembra que a gente falou sobre as 3 palavras? Com o mundo, ele está no mundo, convencendo de pecado. Ele está na vida do cristão, transformando nossas vidas, e sobre o cristão, para ser testemunho, para dar um poder sobrenatural, e para transbordar do Espírito. Então, ele tem essas 3 obras do Espírito Santo aqui, versículo 8, né, que ele fala, ele vai convencer o mundo do pecado. Então, isso faz o trabalho do cristão muito mais fácil, principalmente o trabalho do evangelismo, né? Você quer conversar sobre alguém, com alguém sobre Jesus? A gente tem o Espírito Santo agindo na pessoa para convencer de pecado. Isso não significa que a pessoa não vai resistir essa convicção que acontece, né? Ele vai convencer e a pessoa vai sentir isso. Quando a gente está conversando com alguém sobre Jesus, sobre pecado, sobre quem nós somos, às vezes você pode ver a obra acontecendo na mente da pessoa, no coração da pessoa, mas quer resistir. Não significa que todos vão receber, mas precisamos entender que evangelismo é uma obra espiritual. Nós precisamos orar, nós precisamos deixar o Espírito fazer a obra dele, e ele quer convencer, ele vai fazer isso. A gente fala sobre pecado, a gente fala sobre Jesus e deixar o Espírito fazer o resto. Então, ele vai convencer o mundo de pecado, da justiça e do juízo. Então, da justiça, ele fala, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. Então, Jesus é a imagem, Jesus é a imagem de Deus, que a gente viu lá em Hebreus, né? Eu acho que foi capítulo 1 que a gente viu que ele é a imagem exata do seu ser, né? Jesus é Deus, e ele mostrou Deus na carne pra gente. Então ele mostrava o juízo. Lembra que a gente tem os líderes religiosos que não estão refletindo Deus, mas Jesus mostrou isso perfeitamente. Foi uma das obras principais de Jesus na Terra. Ele mostrou o coração de Deus. Agora nós temos o Espírito que vai mostrar o juízo pra gente. Ele vai nos ajudar a entender as Escrituras, ele vai nos ajudar entender quem Jesus era, o que Deus quer. Então, quando nós vamos para a palavra com o coração aberto, nós temos o Espírito Santo mostrando cristianismo, mostrando como viver nesse mundo, né, para a gente. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Então, de juízo, da justiça, desculpa, e depois do juízo, né? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então, existe um julgamento, mas não precisamos estar debaixo desse julgamento. Os que estão em pecado vão ser julgados, vão ser condenados, e não existe esperança. Existe vida eterna, sim, mas existe vida eterna separado do Pai, né? Separado de Deus. E existe essa vida eterna. Todos nós somos seres eternos, né? Mas alguns vão para a presença de Deus, a gente chama de céu, né? Eternidade com Deus, perfeição, e outros vão para o inferno. Então a gente precisa saber que existe isso, e precisamos entender que o príncipe deste mundo já está condenado. Então existe a possibilidade agora em Jesus de ter esse perdão de pecados, mas só em Jesus. Então ele vai mostrar isso para o mundo, que existe um julgamento, que existe algo depois dessa vida,
e que nós precisamos estar preparados em Jesus. Então, o trabalho do Espírito Santo é de mostrar Jesus, de mostrar a necessidade de Deus, e ele está agindo no coração do cristão e do não cristão. Ele está convencendo o não cristão também, ele fala do mundo, né? Mas ele está agindo na vida do cristão e do não cristão. Versículo 12 até 15. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Então ele fala aqui que o trabalho do Espírito não é só de convencer de pecado, de mostrar a vida depois desse mundo, né? O juízo, a justiça, o pecado. Ele não só faz isso, mas ele nos ensina, né? Ele nos guia na verdade e ele mostra os caminhos de Deus. Então, quando a gente vai para a palavra, uma coisa muito importante fazer quando nós estudamos, se a gente tem os passos do estudo indutivo, que eu acredito que vocês estão fazendo isso, a primeira coisa é orar, né? A primeira coisa sempre tem que ser orar, porque como que eu posso entender essas coisas de Deus? Os discípulos não entenderam na hora que ouviram. Então existe a possibilidade de ouvir as coisas de Deus e não entender. Mas ele fala aqui que o Espírito ensina. O Espírito ensina. Então ele usa... Lembra que Hebreus 4:12, a espada do Espírito... Não, 4:12. O 4:12 fala que é viva e eficaz, né? Efésios 6, que fala que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Quando ele está falando sobre a armadura de Deus, né? Ele fala sobre a espada. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus, a Bíblia é a espada que o Espírito usa, é a ferramenta que o Espírito usa nas nossas vidas. É Hebreus 4 que ele fala que vai dividir o Espírito e a alma, né? É como se fosse a ferramenta do cirurgião, né? Que vai abrir, vai dividir, vai ver o que é de Deus, o que é da carne, o que vem de mim, o que vem de Deus. Ele que vai fazer cirurgia, né? Então, a ferramenta do Espírito é a palavra de Deus. Então, precisamos estar na palavra, precisamos fazer estudo, precisamos olhar. O estudo indutivo é uma coisa muito incrível, mas só se estamos sendo guiados pelo Espírito. Então, a gente precisa ter a palavra de Deus, a verdade, e o Espírito de Deus para nos ensinar na verdade. Então, ele fala que o Espírito vem para fazer isso também. Quantas vezes que os discípulos não entenderam as coisas, né? Eles precisam do Espírito para ensinar. E aqui ele fala que esse é um trabalho do Espírito, ele vai guiar em toda a verdade. Eu gosto dessa parte aqui, em versículo 13, ele fala, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, anunciará a vocês o que está por vir. E versículo 14, ele me glorificará. O trabalho do Espírito, ele fala... não falará de si mesmo, e versículo 14, ele me glorificará. O trabalho do Espírito é glorificar Jesus. A obra de Jesus é o que abriu o caminho para ter salvação, para ter vida com Deus, para permanecer na videira. Foi Jesus que fez essa obra, né? Jesus que veio na carne, sofreu aqui, morreu na cruz, venceu a morte através de Jesus. O trabalho do Espírito é ensinar,
nos dá os dons, nos dá o poder, mas ele fala aqui, João nos fala, na verdade é Jesus que nos fala, que o Espírito não vai glorificar ele mesmo, ele vai glorificar Jesus. Uma coisa que nós precisamos fazer, se estamos testando, como a Bíblia fala, os Espíritos, temos que testar os Espíritos. Na igreja, às vezes a gente quer glorificar o trabalho do Espírito Santo, e a gente quer colocar isso como a obra principal, né? A obra do Espírito Santo dos dons, né? Os dons são glorificados na igreja muitas vezes. Aqui, Jesus nos ensina que o trabalho do Espírito não é glorificar ele mesmo, não é glorificar os dons dele. Isso nunca foi para ser glorificado. Os dons ajudam a gente a fazer a obra de Deus, a viver como corpo, a abençoar o corpo, mas não são os dons que são glorificados. O trabalho do Espírito é sempre glorificar Jesus. Jesus tem que ser glorificado. Os dons fazem parte, mas quando os dons são o foco do culto, a gente pode começar a glorificar os dons, e assim como a igreja em Corinto, como vocês vão ver depois, acho que é no próximo módulo, eles abusavam os dons para usar para glorificar as pessoas que faziam os dons, ou para glorificar o Espírito. Não é para acontecer isso. O trabalho do Espírito é glorificar Jesus. É o trabalho de Jesus que nos trouxe perdão, vida, e em Jesus que nós temos a vida eterna. Nós precisamos olhar para Ele. O Espírito é Deus, isso é verdade. Mas o trabalho dele no mundo é glorificar Jesus. Ele fala aqui. Então, quando os dons do Espírito estão sendo glorificados, isso não é Deus que está fazendo isso. Isso é a nossa carne. Então, os dons existem, mas não são para ser glorificados. Ele fala, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Então, o trabalho do Espírito Santo é para dar clareza, para ensinar sobre as coisas, para deixar as coisas mais fáceis de entender. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Então, os três trabalham juntos para trazer clareza para a gente, para que a gente pode entender as coisas de Deus, que sem Jesus e o Espírito não ia ser possível entender essas coisas, mas em Jesus, agora vendo Deus na carne, tendo o Espírito ensinando, a gente pode entender essas coisas de Deus. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Para a gente isso é claro, isso é fácil, a gente pode ver que Jesus vai morrer e depois ele vai ressuscitar, né? 3 dias depois. Eles ainda estão tentando entender as coisas que Deus ensina. Vamos continuar 17 e 18. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que ele quer dizer com isso? Mais um pouco e não me verão, e um pouco mais e me verão de novo? E por que vou para o Pai? E perguntavam: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Isso eles falaram uns com os outros, né? Entre os discípulos eles estavam perguntando isso. Nós sabemos, né? Nós sabemos que Jesus está com eles ensinando. Ele sabe que são os últimos momentos com os discípulos. Mais tarde, nessa mesma noite, ele vai sair para orar. E depois de orar, os romanos vão chegar, vão levar Jesus para ser julgado. Eles vão fazer as mentiras, vão colocar ele na cruz, ele vai morrer, ele vai para o Pai, né, que é o que ele está falando aqui. E depois ele volta e durante 40 dias ele vai aparecer para eles. Então, eles não vão ver por um tempo, porque ele vai ser preso, ele vai morrer, mas depois ele volta. Os discípulos não entenderam, mas Jesus, ele está tentando ensinar, né? Ele não tem como entender, eles têm algo na mente, mas eles
o que eles pensam de Jesus é que ele vai em algum momento conquistar os líderes religiosos, os romanos, ele vai dar o poder de volta para os judeus e ele vai reinar na terra. É isso que eles estavam esperando. Então, nada vai fazer sentido para eles nesse momento. Eles estão pensando em outra coisa, os discípulos, né? Os discípulos estavam esperando outra coisa. Eu acho que agora eles estão começando a entender que Jesus está mostrando para eles que não vai ser o que eles pensam, mas eles ainda não entenderam o que Jesus estava falando. Para a gente, depois, é fácil entender, né? A gente olha para isso e a gente fala, é muito claro, como que você não viu isso? Mas eles, naquele momento, não entendiam nada disso. 19. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, pelo que lhes disse. Vocês estão perguntando uns aos outros o que quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se estremecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês. Então é interessante que os discípulos estavam conversando entre eles, agora eles não perguntam mais para Jesus, eles não entenderam. Acho que eles só querem saber, você entendeu? Porque eu não entendi. E eles, né, Jesus tentou explicar, mas a explicação de Jesus não me ajudou muito, então agora eu não sei o que fazer. Então pelo menos eles sabem que estão juntos em não entender as coisas de Deus. Então eles falam entre eles não vão para Jesus, e às vezes a gente faz isso. A gente gosta de saber que não estamos sozinhos quando a gente não entende as coisas, mas uma coisa que nós precisamos aprender é que a gente tem que ir para Jesus. Jesus tem as respostas, e aqui Jesus sabe o que eles estavam conversando, e ele falou mais um pouco para eles, não que ele explicou as coisas, mas ele fala umas verdades que eles precisam saber, né? Ele fala que ele percebeu que não estavam entendendo, ele falou o que eles estavam perguntando, e ele fala, vocês vão chorar, vocês vão lamentar, e o mundo vai alegrar, o mundo vai pensar que ganhou, o mundo vai pensar que recebeu o que queria, mas ele fala uma verdade muito importante aqui. No início vocês vão ficar tristes e o mundo vai ter alegria, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria, como a mulher dando à luz, que sente dores por um tempo, mas depois que nasce só tem alegria porque essa criança nasceu. E eu posso dizer que é verdade isso, eu já vi isso acontecer algumas vezes e é incrível. Para minha esposa, gravidez é uma coisa bem difícil. A minha esposa tem uma doença de sangue que ela tem que tomar uma injeção todo dia por causa do sangue dela. Ela tem problema de coagulação e a gente perdeu 4 crianças antes de nascer a primeira, antes da Rupi nascer, e foi um tempo bem difícil que a gente não sabia o que estava acontecendo. Ela ficava grávida, com 3, 4 meses de gravidez a gente perdia as crianças. Então foi um tempo no início do nosso casamento que foi bem difícil, e foi na verdade nesse tempo que Deus agiu muito nas nossas vidas e fez a gente crescer bastante, mas depois a gente descobriu que era um problema de sangue e ela começou a tomar essa injeção todo dia
e é um anticoágulo, que acho que chama, é isso, né? E ela tomando isso, ela não tem mais esse problema. Então, ela tem que ter... E eu tinha que dar todo dia da gravidez, dando essa injeção. E é uma coisa que dói, ela fica muito doente quando ela tá grávida. Ela fica vomitando o tempo todo, ela já é magra, ela ficava pior quando estava grávida, ela perdia peso, é bem difícil, principalmente a primeira vez e a última vez, mas outras vezes também. Ela teve muita dificuldade na gravidez e ela fica mal. A primeira gravidez com a roupa, ela ficou, acho que eram 6, 7 meses, tinha que ficar na cama. Toda a gravidez foi bem difícil para ela, mas depois que nasce, a criança, ela esquece tudo e ela já quer mais. É incrível, não entendo isso. Mas é porque, sim, foi um sacrifício, mas esse sacrifício, comparado com o que recebeu essa criança, a dificuldade não é nada, né? O sacrifício que eu fiz foi difícil. Se você só olhar para o sacrifício, foi muito difícil. Foi uma das coisas mais difíceis. Se você comparar esse sacrifício com a criança que veio, agora não existe mais comparação, porque veio meu filho no mundo. Então, Jesus está usando isso como exemplo, é um exemplo perfeito, né? Você vai sentir dor, mas essa dor vai trazer a maior alegria da sua vida. Então, você tem que enfrentar isso, mas depois vem tudo o que você precisava. E então, no início parece que o mundo ganhou, o mundo recebeu tudo o que queria, vocês perderam, vocês ficaram sem esperança. Jesus morreu, mas ele fala, vocês vão ter alegria depois, porque depois eu volto. E que encorajamento de Jesus, né? A gente pode estar triste hoje, mas ainda temos esperança em Jesus. Agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão. Não é o final da história pra gente. Nós temos dificuldade hoje, nós temos dor e tristeza nesse mundo, mas não é o final da história. A gente vai ver Jesus outra vez, a gente vai ter alegria outra vez em Jesus. Vamos continuar 23. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. De novo ele fala sobre oração. Mais uma vez ele fala que vocês têm acesso, vocês podem falar com o Pai. Tudo que você pedir em meu nome eu vou dar. Jesus está sempre encorajando a orar. 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome, e não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então Jesus está falando aqui que nós temos acesso, que a gente pode pedir as coisas para Deus, que se nós amamos Jesus já somos aceitos e podemos falar com Deus da mesma forma que falamos com Jesus. Jesus veio para o mundo e mostrou que ele aceita os discípulos. E Jesus está ensinando aqui que isso foi para dar essa certeza para eles, que se eles têm relacionamento com Jesus, eles podem ter relacionamento com o Pai. Se eles foram aceitos pelo Filho, vão ser aceitos pelo Pai, né? E Jesus está falando aqui que vocês têm agora, por causa da morte de Jesus, vocês têm acesso ao Pai. Vocês têm acesso a Deus.
pode falar com ele, pode ouvir dele, vocês podem ter relacionamento com ele, porque vocês são aceitos. Que verdade incrível. E ele está falando isso porque Jesus não vai estar mais com eles, né? Ele fala, eu estou saindo, mas vocês ainda têm acesso a Deus, vocês podem orar. E eu acho que está tentando encorajar eles porque eles precisam estar em oração nesse tempo que Deus não, ou que Jesus não está com eles. A resposta certa nesse momento que eles não entendem as coisas é orar. Então ele fala, vocês têm acesso, eu não estou abandonando vocês, eu não estou deixando vocês sem ninguém, vocês têm acesso ao Pai, o Espírito Santo está vindo, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eles vão sentir abandonados, né? Mas Jesus está falando que eles ainda têm acesso a Deus, eles podem pedir as coisas, eles mesmos podem falar com o Pai, não precisam de Jesus para fazer isso, não precisam de Maria para fazer isso, eles mesmos podem ter acesso a Deus, porque amaram Jesus e Deus ama eles. Então os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente, não por figuras, agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisa que te façam perguntas, por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o Pai está comigo. E eles começam a pensar que eles entenderam. E eu não sei o que eles estavam pensando que entenderam. Estão falando que eles têm acesso ao Pai, que depois ele vai falar abertamente, não vai usar essa linguagem de figuras, mas ele vai falar abertamente. E agora em 29 eles falam, agora você está falando claramente, agora estamos entendendo. E Jesus fala, não, vocês não estão entendendo. Vocês pensam que estão entendendo, mas não estão. Na verdade, tudo que eu estou preparando para vocês, toda tudo que eu estou falando para preparar vocês para a minha morte, vocês não entenderam. E quando a hora de Jesus chegar, quando a hora da minha morte chegar, vocês vão ficar confusos. Todo mundo vai ficar espalhado, todo mundo vai para sua casa, Pedro vai voltar para o seu trabalho, eles vão desistir de tudo que estão fazendo. Então ele fala, vocês pensam que entenderam, mas não entenderam. Eu estou falando para vocês que não entenderam. E Jesus mostrando para eles que eles não entenderam, mas tudo bem. Você não entendeu, mas depois você vai entender. Então, só espera. Você não precisa ter as respostas hoje. No momento certo, vocês vão ter as respostas. E realmente eles vão ter, mas vai ser só depois de ver o que Jesus fez, só depois da ressurreição, porque eles vão ter dificuldade nesse momento. Ele fala que chegou a hora e eles vão ser espalhados, mas ele fala, vocês me deixarão sozinho, mas não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Então os discípulos vão abandonar ele. No momento que começa a ficar tudo difícil, os discípulos não vão ser mais fiel a ele, eles vão abandonar no dia difícil. Quando tudo vai contra Jesus, onde estão os discípulos? Pedro falou que ia morrer com Jesus, mas ele vai negar Jesus. Mas ele fala, não tem problema. O Pai está comigo, eu estou bem. E Jesus, sabendo que ele não pode colocar a esperança nas pessoas, e é importante a gente aprender isso. Nossa esperança é Deus, não são as pessoas. As pessoas vão nos abandonar. E eu espero que isso não sempre aconteça com todas as pessoas, mas nossa esperança tem que ser Deus e não as pessoas. Porque as pessoas não vão ser fiel como Deus. Último versículo, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Se você não
não decorou esse versículo, se não conhece esse versículo, você precisa escrever, você precisa lembrar, você precisa falar, você precisa colocar em lugares que você vai ver o dia inteiro, todo dia. Eu não sei vocês, mas eu penso nesse versículo o tempo todo. Porque é uma das verdades que Jesus nos preparou que ia acontecer. No mundo nós temos aflições. Jesus não falou que ele veio para dar pra gente uma vida sem dificuldade. Não veio para isso. Temos que saber que dificuldade vai fazer parte da vida. A gente tem falado sobre os dons do Espírito. O dom de cura ainda existe hoje, ainda acontece hoje, mas não é a obra principal de Jesus, porque no mundo nós vamos ter aflições. Dificuldade vai fazer parte da nossa vida, mas como cristão nós precisamos mostrar Jesus no meio da dificuldade. Muitas vezes é na dificuldade que Deus faz a obra principal. Deus usa cada sofrimento para fazer alguma coisa na minha vida e na vida dos outros. No mundo nós vamos ter aflições. Eu estou muito feliz que Jesus falou isso para a gente, para não ser uma surpresa para a gente. Nossa esperança não está nesse mundo. Mas com todo o sofrimento desse mundo, nós ainda podemos ter paz. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. O mundo, pelo fato de ter pecado no mundo, existe sofrimento, existe aflições. O mundo está contra Jesus. Então, vivendo para Jesus nesse mundo, a gente vai ter aflições. Mas Jesus venceu. Então, da mesma forma que a gente viu as dores do parto que ele falou, você vai ter dor por um tempo e depois vem a alegria. A gente não entende as coisas nesse momento, mas existe alegria mais para frente. Jesus ainda está no controle, Jesus ainda tem um plano, Jesus ainda nos ama, e se tem uma declaração do amor de Jesus, foi a cruz. Se tem uma declaração do plano de Deus, que ele ainda está no controle, foi a ressurreição. E nós celebramos isso agora, esse final de semana. Nós lembramos a morte de Jesus e lembramos que ele venceu a morte, ele nos deu vida. Nós podemos ter certeza que as aflições vão continuar, mas isso não significa que Deus perdeu. Jesus venceu e ele mostrou que sempre foi o plano dele. Ele mostrou que no pior momento ele pode fazer a maior obra de toda a história. Ele não esqueceu de nós, ele é o bom pastor, ele tem autoridade, ele tem um plano, ele vai salvar. Então, pra gente, com todas as nossas aflições, podemos ter paz, porque Jesus venceu o mundo. Vamos refletir sobre isso, vamos lembrar disso, vamos escrever isso e voltar para isso o tempo todo. Versículo 33, uma das promessas mais importantes para a gente, vivendo essa vida cristã aqui no mundo, cheio de aflições, de dificuldade, mas nós temos Jesus, nós temos esperança, nós temos paz, porque Deus é Deus e Ele venceu e a gente pode ter certeza disso. Então, muito legal esse ensino de Jesus preparando os discípulos, mesmo que eles não entenderam ainda. Vai ser importante para eles ter isso mais para frente também e para saber quem Jesus é e a obra que ele precisava fazer. Então isso foi João capítulo 16. Próximo a gente vai ver a oração dele. Deus abençoe.